Então, deputado Jair Messias Bolsonaro, a única coisa que o senhor conseguiu nesses 25 anos foi aprovar recentemente um projeto de lei onde você obriga, né, que as urnas ofereçam o voto impresso, né, o que teoricamente justificaria possíveis dificuldades para se promover fraudes nas urnas. O senhor se questiona se os seus votos foram realmente votos legítimos ou será que a sua grande e a sua enorme expressão dentro das eleições como deputado federal no Rio de Janeiro foram fraudadas também? Isso pode ser colocado também em questão, né? Então eu acho que essa balela toda que o senhor gosta de falar e que encanta tanta gente é um discurso populista, infantil e que prejudica o crescimento e desenvolvimento de uma consciência coletiva dentro da sociedade, principalmente para as pessoas mais pobres. Da palavra, o ilustre deputado Fernando Chiarelli, PDT São Paulo. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu sou professor da UNB e, como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Eu coordenei a equipe que venceu os testes. 9 equipes participaram, eu coordenei a equipe da UNB, num total de 27 pessoas. E esses testes foram divididos em 2 fases separadas por 12 dias. Cada fase tinha apenas 3 dias. Apenas no segundo dia dessa fase inicial de testes de exame do código-fonte, a nossa equipe teve acesso ao software de votação, ao código-fonte, né, aquele produzido pelos programadores do TSE para, de fato, executar as eleições. E aí, curiosamente, nós encontramos, já nos 5 primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, é sabidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. Os votos são armazenados no RDV fora de ordem, para que não seja possível correlacionar a ordem que o eleitor votou, a posição dele na fila de votação com seu voto propriamente dito. Então tivemos um total de 5 horas de análise do código-fonte, onde na primeira hora já tínhamos uma hipótese muito forte de que o sigilo do voto não era devidamente protegido pelo software de votação em uso oficial, né, em uso nas urnas eletrônicas, que nos foi dito no início do evento que seria o software utilizado nas eleições de 2012, né, do ano passado. No primeiro dia da fase de testes propriamente ditos, nós colocamos o primeiro plano de testes que atacava o sigilo do voto, né? Conseguimos produzir ou restaurar ou reverter o embaralhamento com eleições até 21 eleitores. No segundo dia, nos foi sugerido pelo TSE repetir a mesma metodologia com um volume realista de dados. Então a gente passou o segundo dia inteiro, basicamente, executando o protocolo, não é, a nossa metodologia, para uma eleição com 475 eleitores. Um total de 950 votos. No final do segundo dia, após a verificação dos resultados por parte conjunta com o TSE, ficou claro que a gente conseguiu reverter a ordem de uma eleição com 950 votos, que aí já chega num volume realista. Esse número de 475 eleitores foi calculado pelo TSE como aplicando a média de comparecimento das eleições de 2010 ao tamanho médio das sessões eleitorais no país. Se ainda não ficou claro, é importante que os votos sejam armazenados fora de ordem, porque se algum oficial de mesa, por exemplo, ou um fiscal de partido malicioso, ele consegue monitorar a ordem que os eleitores votam e ele é capaz de recuperar os votos em ordem após a eleição. Então, se você consegue recuperar os votos em ordem, é possível recuperar um voto específico, por exemplo, depositado na urna eletrônica às 10h30 da manhã, assim, sem absoluta nenhuma ambiguidade ou nenhuma exatidão. Nós recuperamos os 950 votos sem nenhum erro. Apesar de que, quando relatado na mídia, nossa abordagem tem sido apresentada como tentativa e erro. Nesse caso, foram uma tentativa, 0 erros. Assim. Essa fraude, obviamente, permite, né, o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabresto no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com a vulnerabilidade tão infantil,
não teria apenas essa vulnerabilidade. Então, nas 4 horas restantes do exame do código-fonte, nós encontramos outros problemas e nós encontramos, voltando, né, alguns erros de projeto fundamentais exatamente na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos, todas as urnas eletrônicas do país, em torno de 500 mil de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Então, isso é a mesma coisa que 500 mil de pessoas no Brasil usarem a mesma fechadura na porta da casa. Assim. É absolutamente a mesma analogia. Se esse segredo, essa chave de segurança vaza uma única vez, é possível abrir o conteúdo de todas esse 500 mil de portas, ou no caso das urnas eletrônicas, de todos os outros, as memórias de todos os equipamentos em operação. Além disso, essa chave criptográfica, né, essa chave de segurança, ela é armazenada às claras, por exemplo, nos cartões de memória que o TSE chama de cartões de carga, que são aqueles que instalam software nas urnas eletrônicas. Ou seja, não só o vazamento dessa chave tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Então, se você sabe o local, ou sabe talvez o início dessa chave criptográfica, ou sabe onde procurar, você consegue recuperá-la e, de fato, sistematicamente conseguir abrir os cartões de memória do país inteiro. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta, de forma que qualquer recontagem ou possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Então, esses não são erros de projeto sofisticados do ponto de vista que são incomuns ou talvez exigem conhecimento de especialista para evitá-los, é o tipo da coisa que eu ensino na minha disciplina de graduação. Inclusive, o próprio ataque ao sigilo do voto que nós montamos nos testes, eu coloco como bônus das minhas provas na graduação e 80% dos alunos acertam com absoluta exatidão. Então, não foi necessário conhecimento especialista, nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto, nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. Então, não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil, ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Vale salientar que a gente teve contato de apenas 5 horas com 17 milhões de linhas de código, então a gente apenas teve a chance de navegar por uma fração muito, muito pequena, apesar de estratégica, do software de votação. Nós conseguimos exercitar uma metodologia de ataque durante os testes e tivemos uma outra metodologia de ataque em relação o direcionado à integridade dos resultados, que não pôde ser exercitada por simples falta de tempo. Curiosamente, após os testes, nós nos disponibilizamos para o TSE para, de fato, colocar aquelas ideias, aquele plano de testes relacionado à integridade dos resultados em prática, mas não houve nenhum tipo de possibilidade de colocar, assim, o que eu acho curioso, porque deveria ser de interesse do TSE entender exatamente que erros de projeto nós detectamos, né, nós encontramos, e se era, de fato, possível, como parece ser, executá-los, inclusive, na prática, né, não mais no ambiente simulado. Bem, outras conclusões que nós obtivemos a partir dessa interação, né, com o software de votação é que há uma ênfase muito grande em ofuscação e não em segurança de fato. Então, o TSE está muito preocupado em projetar mecanismos que sejam resistentes. Unicamente aqui não tem informação detalhada do software de votação. Assim. Então, o que a gente chama de agente externo. Né? Pessoas que estão fora do TSE, não têm absolutamente nenhuma informação e estão interessadas em, de fato, provocar algum tipo de fraude. Quando a gente sabe que é bem perigoso, especialmente no projeto desse tipo de mecanismo, o conhecimento privilegiado que agentes internos têm. A área de segurança da computação diz exatamente que é importante projetar mecanismos de segurança que resistam até o próprio projetista do mecanismo. Porque um dia pode se tornar um agente malicioso ou um rival daquele mecanismo. Assim, você não pode confiar incondicionalmente nas pessoas. E no Brasil nós temos confiado incondicionalmente no TSE como uma autoridade executora das eleições e num software de votação demonstravelmente inseguro, experimentalmente inseguro, para executar nossas eleições.
Então, eu acho que essa situação é insustentável e de fato, nós precisamos retornar à implantação do voto impresso, seguindo a tendência mundial e seguindo também o que aponta como solução para esse tipo de problema a própria Academia Internacional. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível.